E a gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a psicóloga e diretora de atenção à saúde, Larissa Polejac. Larissa, retomando a nossa conversa, eu queria... o assunto é muito vasto, mas eu queria tocar num ponto específico que tem muita ligação com a saúde mental, que é a questão da violência doméstica. Nós sabemos que a violência doméstica ela aumentou muito em decorrência da pandemia. O que a senhora tem, o que você tem a dizer sobre esse fenômeno que está acontecendo? Então, a violência doméstica é um problema grave, crônico de saúde pública, né? E o que a gente vem observando? Provavelmente existiam conflitos, né, subjacentes, né, nesse lar, nessa família e tal. Mas eram conflitos que ou eram manejáveis, porque você saía para trabalhar, né, não tinha escola, não estava todo mundo junto ali ao mesmo tempo e tal. Quando a pandemia colocou todo mundo no isolamento, e isso fez com que as pessoas tivessem que conviver mais proximamente. Se já existia ali alguma semente, né, ou algum comportamento de violência doméstica, é como se fosse uma panela de pressão, né? As relações vão se tocando mais e a tendência é que isso aumente. É importante a gente dizer que a violência doméstica ela é inaceitável em qualquer cenário. Né? Independente de pandemia ou não, é uma razão de busca de ajuda, de oferta de apoio, e a gente não tem que se calar, nem tem que aceitar nada disso. Né? Então, existem vários serviços, né, da própria Secretaria de Saúde, né, os PAV, que atendem programas de atenção às violências e que a gente pode e deve procurar, as delegacias, a gente pode e deve procurar. Outra questão que a gente vai vendo, como nos fatores, né, que vai interferir nisso, é a questão econômica. Né? Então, que nem a gente estava falando, começam a ter várias perdas, né? Pouca gente tem essa estrutura para lidar com esse tipo de fator estressante. Exato, né? Quer dizer, e se a gente for considerar o somatório das situações, quer dizer, as crianças não estão indo para a escola, o adulto está tendo uma dificuldade de emprego, aumento a de idosa uso de álcool e outras drogas. Recolhida em casa, aumento de consumo de álcool e outras drogas. Né? Então, são fatores que potencializam, né, uma situação de violência, mas, de novo, eu repito, nada justifica a violência. Então, não é falar, coitado, né, porque perdeu o emprego, por isso que bateu na mulher. Não, não é coitado, nada justifica e a gente não pode aceitar isso. Na verdade, o que eu acho que me parece interessante é que a pandemia ela veio revelar uma realidade que estava um pouco escondida, no sentido ou latente. Né? Em vários fatores. Né? A pandemia meio que colocou para a gente uma lente de aumento de problemas sociais. De conflitos, né? E que a gente tinha. Então, por exemplo, né, a relação com o trabalho. A pandemia colocou essa lente de aumento para a gente rever a nossa relação com o trabalho, para a gente rever as nossas relações familiares, para a gente ressignificar o valor que a gente dá à vida, né, para a gente rever, inclusive, essa compreensão, né, de processo, de tempo, do tanto que a gente é imediatista e quer as coisas rápido, e agora ela está exigindo da gente processo, compreensão de que cada coisa tem seu tempo e o que a gente precisa fazer. Então, a violência doméstica foi uma coisa que gritou, né, que está gritando na pandemia e que a gente, como sociedade, e não é uma questão que a pessoa sozinha tem que dar conta, né? Porque a gente sabe, quem está numa situação de violência, é muito difícil que ela consiga sair disso sozinha. Então, é importante que vizinhos estejam atentos, familiares estejam atentos, amigos. É importante criar uma rede de apoio para a proteção de quem estiver sofrendo violência. A gente tem tido relatos, né, inclusive de crianças sofrendo mais violência, porque os pais estão estressados, têm batido, têm gritado, e existem vários tipos de violência, né, inclusive a psicológica. Então, é muito importante que nós, como sociedade, famílias, amigos, a gente cria essa rede de proteção, porque a gente só vai conseguir sair melhor dessa pandemia se a gente fortalecer o nosso sentido de solidariedade, de coletividade, de relação com o outro. Esse é um ponto que eu queria tocar. Olhando para frente, quais são as consequências que você vê em relação à pandemia na nossa saúde mental, na saúde mental dos brasileiros? Como que ela vai afetar? O que vai ficar marcado nas pessoas? Então, é difícil fazer uma previsão assim, né? Porque o futuro vai depender do que a gente fizer hoje. Então, se a gente seguir
com esse tipo de comportamento negacionista, né, que a gente tem observado na sociedade, a tendência é que a gente tenha mais mortes, né? A tendência é que a gente comece a ter mortes próximas, porque se há uma transmissão comunitária, vai ser difícil, como aconteceu, por exemplo, com HIV, né? Se a gente olhar para a história do HIV na África, né, que demorou para ter uma medida governamental para tratamento, para cuidado, uma política pública, é muito raro você não ter uma família que não tenha perdido alguém em função da AIDS por causa dessa falta de cuidado, né? Se a gente seguir desse jeito, o que vai acontecer é que provavelmente nós vamos ter perdas cada vez mais próximas. Se antes era alguém que eu via no jornal, depois passou a ser um tio de alguém, né? E tem gente que já está vivendo a perda do pai, a perda da mãe, a perda do filho, porque é isso, né? Quanto mais a gente circula, mais o vírus circula. E quanto mais a gente circula, mais a gente traz esse risco para casa, né? Então, talvez um dos problemas que a gente tenha é um luto, né, que é importante que a gente entenda, e eu gostaria muito de chamar a atenção para as pessoas para isso. É importante que a gente entenda que a gente já está vivendo um luto coletivo. A gente precisa reconhecer, quando a gente olha para mais de 100 mil mortos, não é possível que a gente mantenha os nossos olhos fechados e não perceba que, como sociedade, a gente precisa entender que a gente está vivendo um luto coletivo. Seja um luto pela morte de muitos brasileiros que já foram, seja um luto de projetos de vida, né? Então, um trabalho que eu tinha pensado, um estudo que eu ia fazer fora, várias coisas mudaram. O ano letivo, gente. Entendeu? O ano letivo. Então, a gente precisa entender isso, não no sentido de entrarmos todos em depressão coletiva e falar, pronto, não. Mas o luto, ele precisa ser vivenciado para que a gente possa, como um grupo, como sociedade, sair dele, dar a mão, reconhecer que tem sim uma perda, que pode ter um impacto, né? Então a gente falava... O luto é o primeiro passo. O primeiro passo para a gente conseguir sair adiante, para a gente reconhecer os legados que temos, os recursos que temos para lidar com isso. Quanto mais a gente negar que a gente está vivenciando isso, mais sofrimento a gente vai ter. Então, uma das questões importantes, né, que a gente fala, em qualquer terapia que você vai fazer, o primeiro passo, né, de você querer fazer uma terapia, já começou o tratamento. Claro. Porque a gente já começa a olhar para a gente, né? Ok. Em relação à Universidade de Brasília, como é que a Universidade de Brasília está ajudando as pessoas nessa situação com a saúde mental tão fragilizada? Ah, sim. Então, Carlos, a gente tem um plano de contingência na universidade, um plano de contingência geral para todas as fases da epidemia, e a gente tem um plano de contingência em saúde mental da universidade. Como é que ele funciona? Desde março que a gente vem trabalhando, fazendo uma análise de contexto, a gente tem reuniões semanais para entender que momento que a gente está da epidemia e a gente se antecipar com aquilo que a gente pode oferecer para cuidado da comunidade. Então, desde março que a gente vem estruturando ações de atendimento psicológico, grupos psicoterapêuticos. Recentemente, há uns 2 meses atrás, a gente começou um grupo para familiares de vítimas enlutadas. Mas quando você diz comunidade, a comunidade da universidade ou a comunidade externa? A gente tem as duas coisas, né? A gente tem trabalhado para a nossa comunidade interna, que não é pequena, somos 55 mil pessoas, é uma né? cidade. É um município de médio porte, então a gente tem trabalhado fortemente para dar sustentação, né? Apoio para a nossa comunidade interna com várias ações, mas a gente também tem trabalhado para a comunidade em geral, porque nós somos a comunidade também. A universidade, ela não está fora. Nós somos parte da comunidade e a gente se viu implicado desde o início nesse processo de resposta da pandemia, não só para a UNB. Então, os nossos especialistas estão o tempo todo dialogando com a sala de situação do DF. A gente, né, da saúde mental, tem trabalhado fortemente com a Secretaria de Saúde. A gente tem a campanha UNB Solidária, que tem arrecadado tablets para os hospitais públicos para propiciar a visita familiar virtual, que é uma maneira de manter o acolhimento, né, e diminuir a angústia das famílias e das pessoas que estão internadas. A gente tem trabalhado junto com a gerência de práticas integrativas na oferta de terapia comunitária online para a comunidade toda. Todos os dias da semana a gente tem terapia comunitária online com terapeutas da Secretaria de Saúde, trabalhando junto com a universidade. A gente conseguiu transformar essa disciplina, né, a terapia comunitária, como uma disciplina para que os estudantes possam receber créditos para se cuidar. Então, com a retomada do semestre, a gente tem tido
várias turmas de terapia comunitária, né, para os estudantes. Então, a gente tem trabalhado fortemente em diferentes níveis de ação, porque é isso que a gente precisa entender. Não é só ficar enxugando o gelo, esperar até a crise e você intervir na crise. Tem que ter várias ações de promoção de saúde, de fortalecimento de vínculos, porque o vínculo, a rede de apoio é um grande fator de proteção. Ajuda a gente a criar resiliência, a sentir que a gente não está sozinho passando por isso. Inclusive, essa é a nossa campanha. Você não está sozinha, você não está sozinho. Olha que ótimo. Então, tem várias ações. É um ponto importante também que eu queria tocar. Muito bem, as pessoas, eu estou chateado, estou contrariado, estou triste. Eu estou vendo que algo de errado está acontecendo comigo ou com alguém que eu conheço. O que fazer? Qual o primeiro passo? Primeiro, reconhecer o que você está sentindo. Isso é fundamental. Segundo, procurar ajuda. Tem várias ofertas de ajuda. Quase todas as universidades, faculdades, estão com um serviço de clínica escola, de atendimento para a comunidade. Então, se você não pode pagar, né, um atendimento psicológico online, né, todos os psicólogos têm tido essa autorização do conselho, né, para fazer esse atendimento remoto. Se não é possível pagar, existem outros canais que têm oferecido, além da rede de saúde, né? Os CAPs continuam funcionando, a rede de saúde mental do DF continua trabalhando, não parou. Mas, como a gente tem um aumento de demanda, né, é importante que a gente também tenha um aumento de oferta. Então, nesse sentido, todas as universidades e faculdades entraram nessa rede de apoio de solidariedade. Então, todas estão oferecendo algum tipo de apoio psicológico, seja um plantão psicológico, seja um atendimento. Então, o primeiro passo seria a pessoa aceitar. Primeiro, reconhecer. Reconhecer. E não é vergonha isso, né? Eu digo que ultimamente, nessa crise, né, que a gente está vendo na pandemia, o estranho é achar que você não está sentindo nada. O normal é a gente estar sentindo alguma coisa. Não é vergonha nenhuma a gente dizer, estou com medo, estou ansioso, não sei o que vai acontecer, queria ter apoio. Não é vergonha, ao contrário, é sinal de saúde. Tá certo. Bom, com isso encerramos o nosso CB Saúde de hoje. Eu queria agradecer. A Larissa foi ótimo, queria ter conversado mais. Eu também. Mas o CB Saúde de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.